revele o poder divino. Proteja sua família com o Salmo 121. Milagrosas promessas sagradas. Era um dia ensolarado na zona leste de São Paulo, mas o coração de Ana, uma mãe de 35 anos, estava em tempestade. Sua filha, Beatriz, de apenas 8 anos e um rei de esperança em sua vida, enfrentava mais um desafio em sua frágil saúde. Desde que nasceu, Beatriz lutava contra problemas que a afastavam de ser uma criança comum. Esse dia, porém, era especial. Os médicos que buscavam explicações haviam dado um diagnóstico sério. Uma cirurgia complexa era necessária e os custos a assustavam. Ana se viu, então, mergulhada em uma oração desesperada, lembrando-se das promessas do Salmo 121, o Senhor é o seu guardador. Ela suplicava em seu íntimo, clamando por um milagre que salvasse sua filha. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana levantou a voz no grupo de oração da pequena igreja local, onde sua devoção e coragem eram exemplo para muitos. Os irmãos da comunidade, emocionados, uniram-se em clamor, promovendo uma dança espiritual que flutuava como um incenso. A fé pulsava no ar, e Ana sentia seu coração ser preenchido por uma paz inexplicável, como se cada oração se tornasse uma asa levando suas súplicas ao céu. À medida que a noite da vigília se aproximava, a ansiedade começou a consumir Ana. Comentários preocupantes ecoavam na mente dela, fazendo-a duvidar, diante de tal gravidade, até mesmo as orações poderiam não ser suficientes. Mas, ao voltar para casa, algo a chamou. O altar montado com tanto amor exalava uma luz suave, e a imagem de um santo pareceu brilhar mais intensamente. Um antigo testemunho de cura no bairro ecoou em sua mente, e uma onda de coragem tomou conta dela. A fé começou a queimar como fogo ardente. Naquela noite, iluminados por velas e abraçados pela esperança, os vizinhos chegaram. Cada coração pulsava em harmonia, cada oração era como um cântico ancestral. A brisa fresca que entrava pela janela dançava com as chamas das velas, trazendo consigo um perfume divino. Ana clamou em voz alta, a palavra fluiu de seus lábios, o Senhor é meu guardador. A atmosfera se transformou, e os rostos estavam em adoração, a luz parecia mais intensa e uma paz sobrenatural invadiu o ambiente. Então, veio o inesperado. Ao olhar para Beatriz, que observava com olhos brilhantes, uma sombra cruzou seu olhar. Um sentimento de angústia percorreu a sala, e todos prenderam a respiração. Aqueles murmúrios, misturados com um temor reverente, pareciam ecoar as dúvidas. Mas Ana, com o coração palpitando, sentiu a urgência de um milagre. O que estava para acontecer poderia mudar tudo, e a pergunta se instalou: até onde a fé dela iria? O que Deus preparava a seguir? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a tensão era palpável, e Ana, com fé renovada, se ligou mais forte ao legado de tantos que antes dela buscaram no divino ajuda em momentos de dor. O que viria a seguir era um mistério ainda não revelado, mas as promessas ecoavam no coração de todos ali presentes. Estavam prontos para testemunhar algo além do que poderiam imaginar, e a expectativa pairava no ar como um denso perfume de milagres. O próximo passo de Ana e Beatriz estava prestes a ser escrito pelo dedo de Deus. O murmúrio entre os presentes se intensificou, cada palavra parecia uma gota num oceano de fé. Ana, encarando sua filha, sentiu que seu clamor alcançava o céu, mas as sombras ainda persistiam. A respiração de Beatriz estava acelerada, e sua pele parecia pálida sob a luz suave das velas. Era uma cena de amor e angústia, unidas em um só coração. Deus, em ti confio, Ana declarou em um sopro, como se fosse a última centelha de esperança. As mãos se uniram, e a sala inteira parecia vibrar com a força da oração. Se tu és o meu guardador, então cuida de minha menina, faz o milagre ocorrer. Cada membro da congregação uniu sua voz em um só tom, como se fossem uma só alma.
O pastor, com lágrimas nos olhos, ergueu as mãos ao céu e clamou por intervenção divina. A atmosfera estava carregada de eletricidade. Momentos de silêncio se formavam entre as súplicas, como se a própria criação aguardasse a resposta. Algo começava a acontecer. Ana sentiu uma brisa suave em seu rosto, como se a própria presença de Deus estivesse passando por ali. Os rostos começaram a se iluminar, e a paz que antes se instalara em seu coração agora era palpável, como uma manta aquecedora envolvendo a todos. "Olhe, mãe!" Beatriz exclamou, seu olhar brilhando com uma intensidade incomum. Ana virou-se e observou a imagem do santo que adornava o altar. A luz parecia pulsar, quase vibrar, enquanto os olhos da imagem pareciam perder a rigidez, ganhando vida. Era como se um sopro divino tivesse tocado cada um ali presente, trazendo um renovo de fé e esperança. "É hora de acreditarmos, pessoal. Vamos unir nossas forças", gritou o pastor, e um novo fervor tomou conta do grupo que, imbuído de esperança, começou a cantar. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes." O som das vozes ecoou como um trovão leve, invadindo os cantos daquela pequena igreja. Ana sentiu que algo estava mudando. Beatriz, perdida na oração, começava a sorrir. Os olhos, antes marejados, agora reluziam com uma luz nova, refletindo uma esperança renovada. A conexão entre mãe e filha se intensificou, cada batida de seus corações palpitando na mesma sinfonia divina. O grupo de oração ergueu suas mãos ao céu, e Ana, com o coração pulsando de amor e fé, fez a pergunta que ecoava em sua mente: quantas vezes precisamos tocar o céu para receber o que já está prometido? Ela sabia que a chave para a transformação estava na própria entrega de seu espírito, na rendição às promessas de Deus. E então, naquele instante, o que parecia ser um momento de desespero se transformou em uma explosão de alegria. Uma luz proibida entre as sombras, uma chama de fogo queimando forte, ligada à fé que se manifestava de forma radical. Mas enquanto Ana e Beatriz viviam aquele milagre crescente, uma dúvida sutil se instalou no coração da mãe. Seria este o verdadeiro milagre que esperávamos, ou havia mais por vir? Uma onda de emoção tomou conta dela, mas a resposta divina permanecia oculta, como um véu que aguardava ser levantado. O que os aguardava, então? Uma transformação ainda mais espetacular ou a confirmação de que o caminho da fé é repleto de surpresas? Era hora de se preparar para a próxima fase. Todos ali estavam numa jornada, e o que vinha pela frente poderia mudar tudo. O clamor pela intervenção divina continuava a ecoar, e a sala estava vibrante de expectativa. Ana observava sua filha com um amor que transcende qualquer dor. A luz que irradiava do altar parecia tocar o coração de cada um ali presente, trazendo uma esperança que poucos ousavam imaginar. "Que momento, Senhor", pensou Ana, enquanto sua mão se apertava involuntariamente na de Beatriz, buscando conexão e força. O sorriso da menina era como um farol, iluminando o caminho de fé que cada um estava trilhando. Ela olhou para o pastor, cuja voz agora ressoava com uma autoridade que deixava toda a congregação em estado de arrebatamento espiritual. "Dai-nos, Senhor, a força para perseverar, para continuarmos acreditando na tua bondade." A congregação respondia em uníssono, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais carregada de um amor sobrenatural. Ana fechou os olhos, mergulhando na oração, sentindo os batimentos de seu coração se alinharem com os de sua filha. O que parecia uma simples reunião fervorosa agora se tornava um reduto de transformação. Ana sente uma presença calma envolvendo-a, como um abraço acolhedor, e ela pergunta a si mesma: seria essa a prova do poder divino que esperávamos? Suas palavras de súplica transformaram-se em um cântico com um novo significado, trazendo à tona memórias de barreiras superadas e milagres testemunhados. "Quando olhamos para cima", era a proclamação do pastor. "Nosso auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra." E, perante essas palavras, Ana se lembrou de tantas vezes que viu Deus agir em sua vida. Momentos em que o impossível se tornava possível, como se cada lágrima derramada se transformasse em rios de bênçãos. As vozes se juntaram em um clamor fervoroso, e Ana, tomada pelo desejo de gratidão, começou a se mover com a multidão. Cada passo que dava era como se dançasse sobre as dúvidas e medos que ainda insistiam em permanecer.
Ela levantou as mãos e se entregou ao momento. A energia da sala pulsava como um coração coletivo. Então, uma visão se formou em sua mente. Ela e Beatriz, segurando-se firmemente, atravessando um deserto árido, finalmente saindo para uma terra fértil, cheia de flores e vida. O sol brilhando radiante sobre elas. É isso! O milagre está à porta! Ana exclamou em seu coração. Nos olhos de Beatriz, um flash de compreensão. Ambas perceberam que não estavam sozinhas. Os membros da congregação, unidos em um só clamor, eram como uma grande família protegida sob as asas de Deus. Mas no fundo, uma pergunta ainda persistia: qual era o próximo passo dessa jornada? Que novas lições e desafios se desenrolariam diante delas? Ana sentiu que um vestígio de preocupação ainda poderia estar pairando no ar. E se o que realmente precisamos está escondido além deste momento? Alguma lição que ainda devemos aprender? O espírito de Ana balançava entre o medo do desconhecido e a esperança do divino. A luz no altar começou a brilhar mais intensamente, quase que respondendo à inquietação da mãe. Um instantâneo de silêncio percorreu o grupo, e antes que pudesse compreender, o pastor, olhando diretamente para Ana e Beatriz, declarou: eis que o Senhor está prestes a revelar algo tremendo em suas vidas. As palavras dançaram pelo ar como notas de uma melodia celestial. Ana sabia que aquele era apenas o começo de algo grandioso. O que estaria por vir era um mistério, uma promessa sagrada a ser desvendada. A sala permaneceu em silêncio, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Ana sentiu que cada segundo carregava um peso, um significado profundo, enquanto o pastor continuava com a mensagem reveladora. A luz ao redor do altar pulsava de uma maneira quase sobrenatural, como se estivesse respondendo às súplicas e clamores dos corações aflitos. Ana, Beatriz. O pastor o chamou, e sua voz soou firme, reverberando dentro da sala. O Senhor vê suas lutas, suas incertezas. Mas também vê sua fé, que brilha como uma tocha na penumbra. Preparai-vos, pois ele nunca tardará em responder. Ana soltou um suspiro profundo. Uma mistura de alívio e expectativa tomou conta de seu ser. Os olhos de Beatriz brilhavam com uma luz juvenil, refletindo a verdade das palavras proferidas. Não era apenas uma história, era uma realidade profunda que estava se desenrolando diante delas. A congregação começou a entoar um hino de adoração, e cada voz se unia em um coro de louvor. Ana ergueu suas mãos mais alto, quase tocando o céu, e se deixou levar pela melodia. Era como se cada nota musical estivesse lavando suas inseguranças e restaurando sua alma. Senhor, eu confio em ti. Ela repetia em seu coração, permitindo que a energia da sala envolvesse suas preocupações. O amor divino parecia palpável, envolvendo-a, trazendo um conforto que ela pensou ter perdido. Era uma experiência quase tangível, como se ela pudesse tocar a presença de Deus. Mas, de repente, uma dúvida surgiu. Com tantos corações clamando, como ela poderia ter certeza de que a resposta viria? Sussurros de insegurança dançavam em sua mente, e Ana se lembrou do silêncio antes da tempestade. Este era um momento de transformação, mas o que realmente isso significava para ela e Beatriz? O pastor fez uma pausa e olhou fixamente para cada um dos presentes. Às vezes, o que recebeis é diferente do que esperais. A manifestação divina não é sempre algo que podemos prever. O Senhor age conforme sua vontade, e é através da confiança em seu plano que vemos a sua gloriosa intervenção. Aquelas palavras cortaram a atmosfera densa como uma espada. Ana sentiu um frio na barriga. Era uma convocação para entregar cada expectativa a Deus, mas, na verdade, isso também significava renunciar ao controle. Essa luta interna a desafiava a confiar plenamente. Qual é a lição que ainda preciso aprender? Pensou Ana. E bem ali, subitamente, um sopro suave de paz preencheu seu coração. Senhor, ajuda-me a confiar. Estou pronta para ouvir esse novo planos. Assim que a congregação cantou o refrão novamente, uma onda de alegria irrompeu na sala. Ana se deixou levar pela força de cada nota, permitindo que a música a elevasse para um estado de oração quase ininterrupto. Ela percebeu que não era apenas uma luta sua,
era uma jornada coletiva, e estava cercada de amor e apoio. O pastor abriu os braços, enquanto a luz do altar parecia se intensificar. A intervenção divina se aproxima. O Senhor está em meio a nós, operando maravilhas. Preparem-se para ouvir a sua voz, para receber as promessas. Ana segurou a mão de Beatriz e a apertou como se quisesse transmitir toda a força que sentia. Estamos juntas, meu amor, sussurrou. Então, algo começou a acontecer, uma sensação inexplicável tomou conta delas, como se uma brisa suave envolvesse suas almas. Ana não sabia o que esperar, mas o desejo ardente de um novo começo começou a pulsar em seu coração. Era como se uma nova etapa de sua caminhada de fé estivesse prestes a ser revelada. E se o que Deus planejou for maior do que qualquer coisa que já sonhei? Essa pergunta ecoou em sua mente, trazendo emoções intensas. Enquanto a música aumentava, uma sombra de incerteza ainda pairava no ar. O pastor repetiu: "Este é o tempo de ouvir e ver o que o Senhor está prestes a fazer." Ana sabia que estava no limiar de algo poderoso, mas o que realmente aguardava por ela e Beatriz na próxima fase de sua jornada? A promessa de um milagre estava no ar, e uma expectativa renovada crescia dentro dela. Fogos de artifício ou chuva de bênçãos, venha o que vier, estamos prontas, Senhor. Ana sentiu o calor daquelas palavras, misturado ao aroma de incenso que pairava na sala. Os olhares se cruzavam, e a sensação de unidade se fortalecia. Era como se um único coração estivesse pulsando entre os fiéis, todos aninhados em adoração. A luz que emanava do altar parecia agora mais intensa, mais viva. Ana fechou os olhos e se deixou levar pela onda de louvor. Cada nota soava como um eco de esperança, despertando algo profundo dentro dela. Ele está aqui, sussurrou Beatriz, como se pudesse sentir a mesma presença envolvente. Ana assentiu, com lágrimas de alegria nos olhos. Havia algo sublime na atmosfera, uma expectativa que eletrizava o ar. É o tempo de crer. E essas palavras, que antes soavam apenas como encorajamento, agora reverberavam como um chamado. O pastor ergueu a voz em meio ao hino: "Preparem-se para o que o Senhor irá fazer em suas vidas. Ele está prestes a revelar seu plano, algo além do que podem imaginar." Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Esses momentos eram cruciais, e ela sabia que deveria abrir-se a essa revelação. A dúvida, embora ainda existente, começou a se dissolver em meio à fé crescente. Ela precisava, antes de tudo, se render à sabedoria divina, mesmo sem compreender totalmente. Com uma respiração profunda, Ana começou a orar em seu coração. "Senhor, abra os meus olhos. Deixe-me ver as maravilhas que tem guardado para mim e para minha família. Renovo minha confiança em Ti." A convicção se misturava ao desejo de ser moldada, quebrantada, guiada. A doçura dessa entrega trazia um conforto inexplicável. Enquanto isso, a congregação cantava, e a harmonia se tornava inebriante. Cada voz era uma ferramenta de adoração, erguendo-se como um incensar delicado ao céu. Ana não estava mais sozinha, todos ali compartilhavam aquelas canções, daqueles sentimentos de amor e devoção. E se o que vier for diferente do que eu espero? Esse pensamento surgiu novamente, mas, ao invés de medo, trouxe uma nova perspectiva. E se for ainda melhor? Ana olhou para Beatriz, que sorria, completamente envolvida na adoração. A pureza de sua fé juvenil era contagiante. "Estamos confiando no Senhor, mãe." Beatriz exclamou, como se pudesse ler os pensamentos de Ana. Com isso, o coração de Ana se encheu de alegria renovada. O poder da fé compartilhada era um lembrete de que Deus está sempre no controle, mesmo quando não conseguimos entender. O pastor, então, interrompeu o cântico e fez uma observação. "Não tenham medo das transformações. Às vezes, o Senhor pede algo de nós, mas a recompensa é abundante." A sala silenciou novamente, e uma espécie de expectativa tomou conta do ambiente. Ana percebeu que a inquietação dava espaço à expectativa genuína. "Quem está disposto a dar um passo?" O pastor desafiou. E, no silêncio que seguiu, ela sentiu a energia da congregação se mover. Ana e Beatriz se entreolharam e, como se naturalmente guiadas, levantaram as mãos. Elas não estavam sozinhas.
Outros começaram a se levantar também, como um rio de fé se formando, fluindo em direção ao que Deus estava prestes a fazer. Ana sentiu que o tempo havia parado. O momento era sagrado, um convite à ação. O que será, Senhor? Sua mente repete, mas um sorriso brota em seus lábios. Em meio a essa manifestação poderosa, uma nova expectativa cresceu. Poderia ser que Deus havia preparado um milagre para elas? O desejo de saber o que estava por vir se tornou palpável, como uma chama dentro de seu peito. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Ana percebeu que um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. E com isso, uma pergunta pairou no ar, como uma brisa suave: estarão prontas para o que há de vir? As respostas ainda estavam além de seu alcance, mas a convicção de que algo grandioso estava a caminho a envolveu por completo, levando-a a perguntar: qual será a promessa que Deus revelará a nós, e que riquezas espirituais nos aguardam? Ana sentia o pulsar de sua fé enquanto a congregação se erguia em adoração. A atmosfera era eletricamente carregada, e a presença de Deus parecia palpável, envolvendo a todos como um manto acolhedor. A música se intensificava, e as vozes se entrelaçavam, um hino poderoso que soprava a esperança como um perfume doce no ar. Senhor, nós te aguardamos, murmurou Ana, enquanto seus olhos se abriam lentamente. Ela podia ver o sorriso sereno no rosto dos membros da igreja, cada um imerso em suas próprias orações. O pastor, com o olhar ardente, gesticulava fervorosamente, tocando a vida das pessoas ao seu redor. Hoje, vocês estão sendo convidados a entrar numa nova dimensão de fé. Ele proclamou, e a palavra reverberou como um eco profundo, fazendo o coração de Ana acelerar. Assim, como tantas vezes antes, Ana se lembrou de sua própria história, e como Deus tinha guiado sua família nos momentos mais difíceis. Um pensamento lhe ocorreu: tudo o que passei, cada lágrima e cada luta, me trouxeram até aqui. E naquele instante, a convicção de que a transformação divina era não apenas possível, mas real e iminente, tomou conta dela. A dúvida que a acompanhava começou a se dissipar como a neblina diante do sol. Beatriz, com um brilho especial em seus olhos, aproximou-se de Ana, segurando sua mão com força. Mãe, vamos pedir. Vamos clamar pelas promessas de Deus. Ana assentiu, e juntas, elas levantaram suas vozes em sincera oração. Senhor, queremos a tua vontade em nossas vidas. Estamos prontas para o novo, para aquilo que apenas tu podes realizar. Naquele momento, a congregação uniu-se em clamor, e Ana percebeu que a força daquele grupo era a materialização dos sonhos de Deus. As lágrimas escorriam agora, não de medo, mas de uma alegria renovada, uma certeza de que o Senhor estava ouvindo. Eu sinto algo grande prestes a acontecer. Um fiel exclamou, fazendo com que murmúrios de expectativa ecoassem pela sala. O pastor, agora mais empenhado, caminhava de um lado para o outro, como um capitão liderando seu navio em águas desconhecidas. Preparem-se! Deus está abrindo portas que estavam fechadas. O que parecia impossível será feito. Suas palavras eram como flechas de esperança, atingindo os corações como o vento fresco que sopra em uma manhã de primavera. Enquanto a energia aumentava e a adoração seguia seu curso, Ana fechou os olhos novamente. Ela pediu com fervor: Senhor, mostre-nos o nosso propósito. O que mais podemos fazer em tua obra? E foi então que a luz do altar pareceu brilhar ainda mais intensamente. Ana entreabriu os olhos, apenas para ver uma figura familiar se aproximar. Era Marcos, um antigo amigo de infância, que havia se afastado e agora retornava àquela sala. O rosto dele estava carregado de expressão e esperança. Ana. Beatriz. Eu tenho algo para contar. Disse ele, com a voz trêmula. A curiosidade nasceu em Ana e no restante da congregação, todos prontos para ouvir. Que transformação ele estava trazendo? O que seria revelado no coração daquela reunião repleta de fé? Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que Marcos tinha a dizer poderia ser um dos passos que Deus estava trazendo à tona. Poderia ser a chave para o que elas estavam esperando. Com os olhos fixos em Marcos, Ana percebeu que a jornada espiritual dela e de sua família tomava um novo rumo, mas qual seria? Essa nova revelação poderia ser a ponte que a levaria a um plano muito maior.
Ela segurou a mão de Beatriz e a pressão da expectativa subiu. O que vem a seguir, senhor? E a dúvida tornava-se esperança, enquanto todos estavam à beira de um novo capítulo. Os olhos de Ana estavam fixos em Marcos, e a sala parecia ter parado. O murmúrio da congregação se esvaiu, dando lugar a um silêncio sagrado, como se o próprio Deus estava prestes a falar. O coração dela pulsava numa mistura de ansiedade e expectativa. Enquanto a tensão se acumulava, Marcos tomou um profundo fôlego e começou a falar. Eu estive longe, muito longe, disse ele, com a voz embargada. Mas Deus nunca me abandonou. Eu viajei por lugares que nunca imaginei, busquei respostas em cada esquina. E, em uma dessas jornadas, eu encontrei algo que mudou tudo, o poder das promessas de Deus. Ana sentiu um arrepio na pele. As palavras de Marcos eram como faíscas, acendendo a chama da fé que havia sido alimentada naquela noite. Ele continuou, e cada sílaba parecia pesada de significado. Na minha busca, eu fui ensinado sobre o Salmo 121. Ele é um escudo, uma proteção. Uma promessa de que o Senhor guarda os nossos caminhos e nos sustenta. Eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Precisamos reivindicar essa verdade em nossas vidas. É um salmo de segurança e esperança, murmurou Beatriz, com os olhos brilhando. Ana sentia as palavras de Marcos envolvendo seu espírito. A ligação entre eles, forjada nas experiências da vida, estava prestes a entrar numa nova dimensão. A congregação começou a murmurar, e Ana podia ouvir fragmentos da palavra poderosa que ecoava fora do coração de Marcos. Ele não dormirá, mas nos guardará. A sua sombra é a nossa segurança. Marcos, agora mais confiante, dizia, eu vi com meus próprios olhos como Deus cumpriu essa promessa em minha vida. Nos meus momentos de desespero, eu clamei por ele, e ele respondeu. E eu creio que essa promessa não é só para mim, mas também é para cada um de vocês aqui e agora. A multidão começava a reagir. Amém! Ecoavam algumas vozes. Outras, mais emocionadas, levantaram as mãos ao céu, como se quisessem tocar e agarrar a promessa que estava sendo proferida. Ana sentiu um calor emergir de seu peito. Uma sensação indescritível, como se uma força invisível estivesse agora reunindo todos em uma única corrente de fé. E enquanto determinados crentes começavam a recitar o Salmo 121 na íntegra, a energia na sala tornou-se palpável. O pastor, percebendo o que estava acontecendo, se aproximou de Marcos. Irmão, essa é uma palavra viva. É tempo de nós, como comunidade, tomarmos posse dessa proteção. É hora de entrarmos em ação, clamando proteção sobre nossas famílias, nossos lares. O fervor tomou conta da congregação, e Ana se uniu ao clamor coletivo. Senhor, nos guarda. Nos envolve. Ela exclamou, sentindo a certeza de que essas palavras eram mais do que apenas sons, eram declarações de fé que mudariam seus destinos. Nesse momento poderoso, uma onda de alegria e unção começou a fluir entre os membros presentes. As lágrimas de Ana não eram mais de tristeza, mas de reconhecimento da grandeza do que estava ocorrendo. Era como se uma nova luz estivesse surgindo, trazendo esperança. Com a energia espiritual elevada, Marcos olhou para Ana, e seus olhos brilhavam. Deus preparou algo especial. Com essa revelação do Salmo 121, ele nos chama a um propósito maior. Não estamos sozinhos. Vamos juntos buscar mais. Ana, com o coração transbordando de fé, respondeu, sim. Estamos prontos para tudo que Deus tem para nós. E nesse momento, a promessa de transformação e proteção parecia estar se concretizando diante de seus olhos. Contudo, enquanto a noite continuava cheia de adoração, uma dúvida silenciosa começou a surgir na mente de Ana. O que mais Deus está prestes a revelar? E quais testes a fé deles enfrentará? Ela sentiu que a jornada ainda tinha muito pela frente e que o realmente misterioso estava apenas começando. A verdade estava se desdobrando, mas qual seria o próximo passo que Deus tinha preparado? O clima na sala estava elétrico. A força das palavras de Marcos pulsava no ar, preenchendo cada coração presente. Ana não conseguia conter a alegria que transbordava. O momento parecia ter uma vida própria,
como se todos fossem parte de um plano divino bem elaborado. Enquanto as músicas de louvor começavam a ecoar, ela fechou os olhos e deixou-se levar pela melodia. A energia vibrante daquela adoração a envolvia e a levava a um lugar mais profundo, onde os problemas desse mundo pareciam distantes. Era como um convite para adentrar nos braços de Deus, um lugar onde só havia amor e paz. Senhor, eu sinto a tua presença. Ana podia ouvir o eco da sua própria voz na sua mente. A conexão que fez com os outros em oração era inquebrável. Os olhos de milhões se abriam para o extraordinário, um tapa na condição humana. Quanto mais ela se entregava, mais as dúvidas que a cercavam pareciam desaparecer, como se fossem sombras diante da luz invencível de Deus. Marcos, ao seu lado, estava completamente imerso no momento. Ele começou a contar testemunhos de quando sentiu Deus agir em sua vida e como as promessas dele o sustentaram nos momentos difíceis. Cada história era um lembrete de que Deus não apenas ouve orações, mas também responde. Ele continuou: meus irmãos, há um poder mágico nas promessas de Deus. O Salmo 121 reverbera esperança. As almas estavam tão conectadas que cada palavra parecia tocar um ponto específico na mentoria de cada um. Ana olhou em volta e viu expressões de fé genuína. Algumas pessoas choravam, outras gargalhavam de alegria, como se ingredientes secretos de felicidade estivessem sendo espalhados pelo céu. O povo estava sendo lembrado de que os laços da fé são mais fortes do que qualquer tempestade. Então, com um olhar penetrante, Marcos direcionou suas palavras a Ana. Lembre-se, Ana, a proteção diante de nós é como uma armadura. Não importa quão turbulentos os tempos sejam, Deus nos sustenta. O coração dela disparou. Era uma confirmação. E se a transformação prometida já começasse ali, naquela sala cheia de fé? Ana agora se questia: qual é o verdadeiro impacto que isso terá em nossas vidas? Confiar em Deus é apenas o começo, ou será que uma missão maior nos aguarda? O pastor entrou novamente, em resposta ao fervor da congregação. Vamos clamar juntos, meus irmãos, por nossas famílias. Que o Salmo 121 nos envolva e nos proteja até a eternidade. As vozes se ergueram num clamor uníssono, e a atmosfera se tornou ainda mais intensa. O som das orações parecia ser música celestial, e cada clamor prometia selar um pacto sagrado. Mas com toda essa euforia, uma nuvem de ansiedade pairava sobre Ana. As perguntas se acumulavam em sua mente. O que Deus estava realmente preparando para eles? Poderia essa proteção ser um prenúncio de desafios ainda maiores? Enquanto os hinos se intensificavam, o que era um reflexo de união era também uma preparação para o que estava por vir. Ana não sabia o que a aguardava, mas uma certeza ardia em seu coração: eles não estavam apenas clamando por proteção, eles estavam se preparando para um chamado. À medida que a reunião chegava ao clímax, a atmosfera pulsava com expectativa. O que Deus revelará a seguir? Pensou Ana. O momento pareceu estar no ápice, e ela podia sentir a expectativa crescendo. Mas a verdadeira prova viria em forma de desafios que puseriam à prova a adequada resposta da fé. Uma nova jornada estava prestes a começar. E com isso, os olhos de Deus estavam postos sobre eles. Ana sentia seu coração vibrar em cada batida. A sala estava impregnada de uma energia que parecia transcender o físico, e por um instante, tudo o que ela conhecia desvanecia diante da grandeza do momento. As vozes em uníssono clamando por bênção soavam como a própria essência do céu descendo à terra. Quando abriram os olhos, muitos estavam envolvidos em lágrimas e sorrisos, como se uma nova vida estivesse surgindo diante deles. Deus é o nosso refúgio, gritou um homem no fundo, e logo todos se uniram em um clamor coletivo, um grito de liberdade em busca de proteção e amor. Ana, em sua profunda contemplação, vislumbrou as promessas que se desenrolavam diante de todos. Era uma visão que trazia esperança e um peso de responsabilidade. Uma missão estava se formando, e a ideia de serem instrumentos da vontade divina se solidificava lentamente em seu ser. Devemos ir além, meus irmãos! Bradou Marcos, os braços levantados em gestos que capturavam a vibrante energia da congregação. Se as promessas de Deus são verdadeiras, não devemos apenas buscá-las para nós, mas também partilhá-las com todos ao nosso redor. Vamos levar essa luz para aqueles que ainda não conhecem o amor do Senhor.
A declaração ressoou em cada canto da sala e os sorrisos eram misturados com lágrimas. Ana sentiu um desejo ardente se acender dentro dela. O propósito estava claro: compartilhar as experiências transformadoras das promessas de Deus. Mas a ansiedade persistia, como uma sombra, indicando que esse chamado poderia significar desafios. Na mente de Ana, uma pergunta fervia: como podemos nos preparar para o que está por vir? A resposta não estava em algum manual ou regra. Era íntima, ligada à vontade de se permitir ser preenchida pela essência divina. As músicas voltaram a fluir, e ela se entregou à adoração novamente. Os acordes dos instrumentos eram como toques suaves do céu. Cada nota era uma promessa renovada, um encorajamento. Enquanto a congregação se deixava levar pela música, um silêncio sagrado começou a pairar entre eles. Ana sentiu-se atraída a um lado do espaço, como se algo a estivesse chamando. Foi então que seus olhos se abriram para uma figura no fundo da sala. Era uma mulher, com olhos cheios de lágrimas e um semblante cansado, mas exalando uma força que emanava esperança. Ana sentiu que aquela mulher representava não apenas seus problemas, mas os de muitos que estavam fora daquele lugar. "Tô aqui. Preciso de ajuda." A voz da mulher cortou a música, e um murmúrio correu pela sala. Ana sentiu que era mais que um pedido pessoal, era uma janela aberta para uma missão que começava naquele instante. Marcos, percebendo o que estava acontecendo, fez questão de não deixar aquele momento escapar. "Vamos até ela. Vamos mostrar o que o amor de Deus pode fazer." As palavras o guiaram como um sinal. As pessoas começaram a se movimentar, o auxílio imediato pulsava na corrente de compaixão e fervor. Ana se juntou ao grupo. A cada passo, sua confiança aumentava e a ansiedade começava a se dissolver em um mar de amor e determinação. O coração dela, antes dividido entre ansiedades e esperança, agora pulava com um ritmo unificado, o ritmo de uma comunidade pronta para agir. "Esta é a nossa hora", pensava, enquanto se aproximava da mulher. "É hora de buscar não apenas a proteção, mas a coragem para enfrentar tudo o que vier pela frente." Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. O que Deus tinha preparado para eles além dessa primeira vitória? A sensação de missão pulsava forte, mas com ela vinha inquietação sobre os próximos passos. O futuro parecia um vasto terreno a ser explorado, repleto de desafios e milagres esperando por serem revelados. Enquanto Ana se preparava para a próxima ação, a pergunta ecoava em seu coração: estamos realmente prontos para o que Deus fará em nossas vidas? A atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável. O momento em que Ana e o grupo chegavam à mulher, cujos olhos transbordavam dor, sentia que algo grandioso estava prestes a se revelar. Era mais do que um pedido de ajuda, era um chamado divino. O clamor daquela alma necessitada ressoava forte como um tambor, lembrando a todos que o amor de Deus exige ação. "Vamos orar por você", exclamou Ana, sua voz segura e firme. Os outros se uniram em um círculo de fé, envolvendo a mulher com abraços e palavras de encorajamento. Ana pôde sentir a presença de Deus fluir naquele lugar, como um rio em plena correnteza, quase irresistível. Enquanto oravam, uma sensação de paz e cura começou a envolver aquele ambiente. A mulher fechou os olhos, parecendo cada vez mais leve enquanto a congregação unia suas vozes em um clamor fervoroso. Ana olhou nos olhos de Beatriz, que observava com admiração. O olhar da menina brilhava, refletindo a pureza e a simplicidade da fé que movimentava tudo ao redor. Ana não podia deixar de pensar em como aquele momento era especial. Tudo aquilo foi um resultado das orações dela, da persistência em clamar pela misericórdia divina. E naquela noite, a evidência das promessas de Deus estavam diante deles. De repente, uma calma tomou conta da mulher. Ela abriu os olhos, clara e iluminada, uma nova luz cintilava em seu rosto. "Sinto que algo mudou", disse ela, e a comunidade explodiu em um clamor de alegria. "O Senhor está agindo", gritou Marcos, o pastor. "Estamos experimentando o poder de Deus aqui e agora." A congregação respondeu com aplausos, sorrisos e lágrimas de gratidão. Ana segurou as mãos de Beatriz, e ambas choraram de emoção, sentindo que a presença divina as envolvia. Foi nesse momento que Ana sentiu um renovo em sua própria fé.
A dúvida que a preocupava se dissipou no ar, substituída por uma certeza firme: o Senhor era seu guardador, e ele estava aperfeiçoando sua obra. A força daquela oração coletiva não apenas afetou a mulher, mas também a todos ali presentes, criando um laço indestrutível de amor e proteção. "O que encontramos aqui é só o começo", gritou Ana, seu coração batendo forte, transbordando esperança. Vamos sempre nos lembrar de que Deus não se limita a um lugar ou a um momento. Ele está sempre conosco. Os aplausos foram ecoando em resposta ao fervor da mensagem. A unidade se fez presente, e Ana percebeu que ali estava uma nova família, um corpo de Cristo, que estava se unindo para avançar nas promessas divinas. O calor humano e a adoração genuína se entrelaçavam em um só propósito. Quantos mais precisam de ajuda? Pensou Ana, sentindo que seu chamado se ampliava. O desejo de levar essa luz para mais pessoas estava vibrante dentro dela. Cada um de nós carrega uma missão, uma responsabilidade em afetar o mundo com a esperança do Senhor, disse ela, e o povo ecoou amém. Em um vigor que parecia sacudir as paredes. O pastor, com a voz tremula de emoção, lembrou a todos da força do Salmo 121. Ele guarda a nossa entrada e saída, desde agora e para sempre. Não estamos sozinhos nesta jornada. Com isso, a congregação fez um círculo, segurando as mãos uns dos outros. Ana, com um coração grato, uniu-se ao coro, cada voto unificado levando um pedido a Deus. A luz ao redor era intensa, e Ana sentiu um calor no coração. Poderia aquele ser o verdadeiro milagre que tanto esperavam? Seria a resposta divina aos seus clamores? Era um novo capítulo que se desdobrava diante dela. O pastor convidou todos a irem ao altar. Se você deseja trazer à luz a sua luta, seu desejo ou sua gratidão, venha à frente. Vamos crer juntos no poder do Senhor que está operando em nossas vidas. Ana e Beatriz estavam entre os primeiros a se levantar. Quando ambas se aproximaram, Ana se virou para Beatriz e disse: "Estamos fazendo isso juntas, filhinha. E o Senhor está preparando algo lindo para nós." Beatriz sorriu, e seus olhinhos brilhavam. Com lágrimas nos olhos, Ana se lembrou da caminhada até ali. Cada pedra, cada dificuldade, cada lágrima foram transformadas em uma adoração fervorosa. Agora, elas estavam prestes a testemunhar o que Deus tinha reservado para elas e toda a comunidade. Era tempo de se abrir para o novo. O pastor e as lideranças oraram sobre todos que estavam diante deles. Uma onda de unção passou pela sala, e Ana sentiu que aquele momento não era só um ato de fé, mas o começo de um movimento. Ao encerrar as orações, todos levantaram as mãos, e a luz parecia vibrar com a promessa de mais. "É nosso dever levar esse amor para os que não conhecem essa esperança", falou o pastor. E Ana sentiu, entendendo que o Senhor tinha algo mais a revelar, um chamado à ação. E assim, enquanto se despediam daquela noite poderosa, Ana sabia que seus dias não seriam mais os mesmos. Deus havia feito algo grande, e ela estava pronta para ser um instrumento de sua obra. Com a certeza de que o Senhor guardava sua entrada e saída, Ana segurou a mão de Beatriz, e juntas, elas partiram. Este capítulo de suas vidas estava apenas começando, e a história de testemunhos e milagres apenas se desdobrava. Elas se tornariam portadoras das promessas de Deus, dispostas a espalhar essa luz. E assim, saíram, com corações cheios de fé e um propósito renovado. Você precisa inscrever-se imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem alcançar mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação poderosa. A hora é agora, e somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar esta obra através dessas ações.